Dorothy. Dorothy. Psiu. Psiu. Vou te soltar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Psiu. Vou te soltar. Vai lá, vai brincar. Bom dia. Alegria. Vamos sorrir e cantar. Quem assistia o programa Silvio Santos? Bom dia, Banhentos. Myself, bom dia. Camila, bom dia. Bom dia, São José do Rio Preto. Bora, bora. Bora? Bora. Bora. Ai. E aí, senhores, segunda-feira, começando a semana. Vamos lá programar nosso cronômetro. Hoje é dia de dorsal. Eu não consegui treinar sábado e domingo, porque eu dei aula das 8 às 18. E eu confesso, cheguei em casa, quebrado. E aí, descansei. O que a gente fez em casa? A gente assistiu uma série nova, eu acho que é nova, que chama O Rei da TV, da história do Silvio Santos. Cara, muito legal. Então vamos lá, vamos responder vocês. João Figueiredo, sabendo para emagrecer? Sabendo? Funciona. Quais efeitos do físico masculino? Não entendi, João. Curitiba. Saintly Person. Rafael Terra, da live com o Ítalo. Meses atrás, comecei a treinar. Cadê minha bike? Ué, Rafael, só comprar. Simples assim. Você quer o quê? Que eu te dê a minha? Toma vergonha, cabra. Toma vergonha. Saxenda. Ah, bom. Deixa eu ver. João Figueiredo quer saber Saxenda para emagrecer. João, você tem que pensar que é o seguinte: uma coisa é quem treina, outra coisa é quem não treina, tá? Sempre que você tem droga que se usa no emagrecimento, a primeira coisa que você tem que saber é que ela não vai fazer você emagrecer, ela vai queimar gordura. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é essa droga, ela vai mexer com alguma coisa que tem a ver com síntese de gordura ou que tem a ver com a sua capacidade de melhorar a sua função de termogênese ou lipólise. Isso até existe, mas falar que você vai emagrecer a partir da medicação é uma coisa que não é muito real, tá? Então, o que acontece com o Saxenda? O Saxenda, a maioria das pessoas usam ele numa indicação off-label, né, que não está descrita em bula, e que é baseado numa sensação, né? Então, a pessoa ela fica com enjoo e não consegue comer, né? Aí,
eu acho complicado você basear o que é o teu emagrecimento num mal-estar, tá? Isso é a minha impressão. Por quê? Depois você vai tirar a medicação, você vai se sentir bem, o que você vai fazer? Você vai comer pra caramba. Então, não é uma coisa, entre aspas, educativa, não é uma coisa que você vai fazer com que você tenha um resultado positivo mais pra frente. Falar nisso, esqueci de tomar meu Synthroid, peraí. 2 minutos. Pronto, voltei. Então tá falando pra você de Saxenda. Você vai fazer uma coisa que faz você se sentir mal pra você conseguir emagrecer. Eu não acho que isso seja uma coisa de bom senso, porque o que vai acabar acontecendo é que quando você estiver se sentindo bem, você vai voltar no seu padrão alimentar anterior. Pronto, ferrou. Ah, mas e os ganhos metabólicos? Cara, o ganho metabólico ele acontece se você tem diabetes, se você tem resistência periférica à insulina. Aí você tem ganho metabólico. Agora, se você não tem ganho metabólico. Né? Simples assim. Vamos pensar do lado de estratégia. Né? Imagina que você usa uma coisa que bloqueia teu apetite. O que você acha que vai acontecer com você logo depois que você parar disso? Né? A hora que desbloquear o teu apetite de vez. Você não vai ter uma reação muito tranquila, né? Então, não vai rolar, né? Não acho positivo, não. Off Lucas, bom dia. Patrícia Macheski. Endócrino que motivar passando sibutramina. Estou obesa. Ele comenta de 3 meses para ajudar. O que eu acho? Patrícia, se você está obesa, então aí é diferente, né? Você precisa tratar a obesidade. E a sibutramina é uma medicação que é indicada para isso, né? Vai ajudar a segurar um pouco o seu apetite, né? E ela tem um efeito quase estimulante, tá? Não é uma droga que eu gosto, no geral, pra gente que fala assim, mas eu tô precisando emagrecer um pouquinho, né? E por que eu não gosto? Porque apesar de ela ser um inibidor de apetite, ela funcionar, se você tomar, você vai inibir seu apetite, né? Uma pessoa que não tem problema de controle do apetite, quando toma sibutramina, por exemplo, para perder 1, 2 quilos, quando ela tira a sibutramina, ela tem um efeito reverso, ela sente fome. E alguma coisa que ela sempre soube controlar, ela já não consegue controlar mais. Mas no seu caso, se você está obesa, eu acho que faz sentido, né? É que assim, eu tenho uma visão, ele está olhando para o teu lado comportamental, né? Eu não consigo olhar, por exemplo, para a obesidade sem olhar para o lado fisiológico, né? Saber como está a sua resistência periférica à insulina, como está seu nível de inflamação, como estão seus lípides, né? E olhar para isso de uma forma muito séria e falar para você ter noção do que está acontecendo. Porque para você ter obesidade, você precisa juntar 2 coisas, Paty. Você precisa comer errado e muito.
Então, se você já corrige uma delas, se você come certo, mas come muito, você melhora. Se você come pouco, mas errado, você já melhora. E o ideal é comer pouco, entre aspas, o necessário e certo. Isso é um crescendo, você vai aprender a fazer isso, né? Então, foca em fazer isso com a sibutramina, porque aí é outro risco de qualquer inibidor do apetite. Você não consegue comer, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada, porque realmente você não tem apetite, e aí você opta por alimentos super palatáveis. Você vai comer bolacha, coxinha, salgadinho, né? E muita gente faz isso, viu, Patrícia? Ah, eu não consigo comer nada, então eu vou comer salgadinho. Só vou comer um salgadinho. Paty, um pacote de salgadinho tem mais caloria do que um prato de arroz e feijão com carne, tá? Então fica atenta nisso. Fica atenta nisso e assim, não use desculpas para fazer o que não é certo, tá? Em alimentação, falar que é errado, eu acho pesado, porque isso traz um julgamento, né? Agora, pode não ser certo. E mais que isso, pode não ser coerente com aquilo que você quer fazer. Então, você quer emagrecer. Não é coerente você matar uma barra de chocolate. Mas pode ser coerente você comer um quadradinho todo dia. Aliás, eu acho que é até positivo. Não é coerente você jantar fast food. Mas pode ser coerente você na sua casa preparar o seu hambúrguer, né? Em vez de colocar, sei lá, bacon, etc. Faz um hambúrguer, faz um ovo, come com um bom carboidrato, né? Então dá para fazer isso, tá bom? Bruno Israel, conciliar tênis e hipertrofia. Bruno, é muito difícil porque o tênis, primeiro, a tendência é serem jogos longos. Segundo, você tem um misto de resistência para você aguentar o jogo inteiro, mais explosão. E você inevitavelmente acaba tendo, né, uma demanda que lentifique o processo de você fazer um melhoramento físico às custas de hipertrofia. Você consegue fazer isso às custas de diminuição do percentual de gordura, mas falar em hipertrofia, a coisa é mais complicada, tá? É possível, mas é mais devagar. E se você já acha que ganhar massa muscular é devagar, imagina você tentar fazendo outra coisa junto, né? Henrique Cariolin. Vi que o Júlio Gorila utiliza low protein no cutting. Ele mesmo disse que funciona muito bem. Tem algum estudo relacionado a isso? Não, tem fisiologia relacionada a isso, né? E realmente funciona, só que é uma estratégia que você tem que ter muito controle do que é a sua saciedade, porque quando você tira proteína, uma das coisas que acontece é que você diminui a capacidade sacietógena da refeição. Vou te dar um exemplo. Se eu e você, Henrique, a gente sentar num restaurante e pedir 1,5 kg de macarrão, a gente vai disputar garfada a garfada até o último fio de macarrão. Agora, se eu e você a gente pedir 500 gramas de carne, eu te garanto que a hora que a gente tiver comido 400, a gente vai ficar com educaçãozinha para ver quem que vai comer os últimos 100. Ah, não, pode comer, fica à vontade. Não, pode comer, fica à vontade. Que proteína realmente é muito sacietógeno. Então, é uma estratégia que funciona. Algumas vezes a gente utiliza. Contudo, você vai ter dificuldade para conseguir fazer a tua sentir saciedade e você se sentir bem com aquela refeição, tá? A gente usa essas estratégias também quando a gente precisa fazer uma dieta hipercalórica. Então a gente tira a proteína, deixa o carboidrato e come porções generosas de carboidrato com muito pouquinho proteína, tá? O que acontece? Você aumenta muito a fome, até porque o tempo de digestão ele diminui. Então dá 2 horas, 2 horas e meia, você já sente um buraco no estômago, né? Pode ver que criança, por exemplo, em geral ela não é tão fã de proteína assim. E ela está comendo sempre um pouquinho a cada 2, 3 horas. Tô com fome,
né? Por causa disso também, tá? Ricardo Gali, bom dia. Aniceto, quais benefícios ou importância, se é que tem, de suplementação com HM-beta e leucina? HM-beta ele melhora a sua velocidade de recuperação muscular, principalmente na vigência de troca de estímulo de treinamento. E a leucina? A leucina ela aumenta o que é o efeito insulinotrópico, ou seja, você aumenta o tempo de ação da insulina, tá? E ela estimula, por exemplo, a função do mTOR. Tanto que quando você vai comparar, por exemplo, pós-proteicos, eu quero comparar proteína de soja com whey protein, né? Você compara a ação dos dois baseado num negócio chamado limiar de leucina. Então, tem um estudo que eu apresentei ontem na aula de bodybuilding para os meninos, que é a comparação entre whey protein, rice protein, proteína de arroz brotado, e proteína de soja, tá? E quando você se baseia na comparação baseado no limiar de leucina, ou seja, o quanto você precisa daquela proteína para aumentar os níveis de leucina no sangue, a gente tem uma progressão. 24 gramas de whey protein é equivalente a 36 gramas de rice protein, que é equivalente a 50 gramas de soy protein. Então, para você ter equivalência de 24 gramas de whey protein em relação ao limiar de leucina, você precisa de 1/3 a mais de proteína de arroz brotado, do rice protein, e precisa do dobro de proteína de soja. Gente, não quero dizer que isso é ruim, é bom. Não, isso é limiar de leucina. Existem outras coisas que fazem com que a gente julgue se para uma situação, uma proteína ou outra, ela tem benefícios, tá? Exemplo, a proteína de soja ela é rica em alanina, né? E a alanina é um aminoácido transaminador. Quando você combina, por exemplo, whey protein com proteína de soja, você aumenta a disponibilidade do whey protein. Então existem até formas de você dar combinações de proteína que vão modificar aquilo que é a natureza de um tipo que você vai consumir. Cauã Oliveira, abaulamento discal difuso, leve escoliose. Devo continuar meus treinos normalmente? Normalmente não, você tem que melhorar o que é a função do seu core, da musculatura de sustentação do tronco. E forçar o máximo possível a estabilidade da coluna. Adaptar carga só se a execução estiver ruim, né, Cauã? Método de treino? Sim, método de treino eu acho interessante, né? Se você faz muita sobrecarga, né, no esqueleto axial, né, você coloca muita carga no tronco, assim, muito agachamento, para essa situação especificamente, né, não é muito legal. Ótimo, fazer natação e físio é impressionantemente bom. Valdir, mestre Banha, indicação de especialista de ombro em São Paulo. Porra. José Carlos Garcia, rompi os ligamentos alguns anos atrás. Não acharam necessário operar na época, mas agora meu braço está nitidamente caído em relação ao outro. Valdir, procura. Dr. José Carlos Garcia Júnior, é o meu chefe. Aí se tiver que operar, eu vou estar lá na cirurgia com você, tá? Eu sou assistente dele e normalmente eu ajudo ele nos procedimentos. Bruno Gomes, estou com diarreia e gostaria de treinar. O que eu faço? Bruno, cara, se na academia ter banheiro, né, você vai na academia e se você tiver uma situação de urgência, você vai no banheiro. Eu acho só que todo mundo que está com diarreia precisa de sabedoria, tá? Por que sabedoria? Porque não é hora de se arriscar um peidinho, né? Então, aquela hora que você sentir aquela vontade de soltar um peidinho, que você vai pro cantinho da sala, cara, não faz isso. Vai no banheiro e arrisca lá. Porque pode ser que você tenha um surto traidor, né? Já pensou? Você tá lá, tudo bem, aí você só vou soltar umzinho.
aí ele sai aquele molhadinho, né? Eu já vi isso acontecer. A cara da pessoa, ela se transfigura, ela faz assim. Sabe? É uma cara misto de pavor com arrependimento, né? Então, não arrisca, velho, sabe? Diarreia treinando, você até consegue segurar a mola fazendo força. Dá para segurar, né? É desagradável, concordo, mas dá para segurar. Agora, você tem que ter muito discernimento, né? Porque eu sei que às vezes dá vontade de soltar um peidinho. Lógico que dá, né? Mas é o que eu te falei, não faça isso, né? Você vai se dar mal. O titio tá avisando, né? Isso é uma combinação que você tem que fazer com você mesmo. Tipo, não vou arriscar mandar aquele assopro, né? Porque é aquele que você tem certeza que é um assoprinho, que ele vai fazer... E aí acabou. Aí já fez a freada da bicicleta, vai ter que se limpar com a cueca, vai jogar fora a cueca, aí vai treinar sem cueca. É desagradável, né? As coisas ficam balançando, ficam apontando. Dá pra ver que você tá sem cueca, né? É muito deselegante, aliás, né? E assim, a única coisa que eu vejo quando eu vejo alguém treinando sem cueca, eu já penso, pronto, cagou na calça. Isso é coisa de porquinho, né? Não seja porquinho. Sem falar que assim, o homem ele tem candidíase masculina, ela não é como a candidíase feminina, que é coceira na vagina, ardor para urinar. Não, é coceira na virilha. Então você tem aquela virilha toda vermelha, né? Cara, falta banho, né? Falta usar um remedinho, né? E, óbvio, se você treina sem cueca, você está sentando nos aparelhos, né? Se você não tem candidíase, você vai pegar, né? Já pensou? Aí o seu saco encosta no curving do aparelho. Eu não gosto, eu vou te ser sincero, eu tenho reserva quanto a isso, né? Imagina se você tiver cagadinho. Não, né? Então, Bruno, bom senso só. Renato diz, o que fazer quando furar a dieta? Jejum até o próximo dia ou voltar na dieta e fazer um exercício para tentar compensar as calorias mais? Renato, dieta não existe compensação, tá? Toda vez que você fura a dieta, você volta para ela. Você faz a outra refeição normalmente, tá? Ricardo Galho, o curso do final de semana foi ótimo. Que bom, Ricardo. Fico feliz que tenha gostado. Matheus Sati. Meu irmão de 13 anos está muito afim de começar a treinar comigo. Queria saber se por ele ser novo, faço com ele o treino hipertrofia ou padrão de força. E como encaixar o cardio. Ele come muito e é magro igual a mim na época. Matheus, acho que a primeira coisa é começar com cardio antes do treino, para ele ter um bom aquecimento, tá? 20 minutinhos de cardio para aquecer, dá para ser? Para subir um pouquinho a frequência cardíaca, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vocês precisam de um profissional de educação física, por quê? Porque primeiro ele tem que aprender a treinar. Então o que ele precisa aprender? Execução. E isso vem num pacote onde ele ganha consciência corporal, tá? E depois que ele ganha ele aprende a execução, aí sim você começa a trabalhar. E o treino para quem está começando, ele nunca é só força e ele nunca é só hipertrofia. Ele é um treino misto, que você tem um pouco de cada coisa para que você consiga ter, né, um equilíbrio de estímulos, porque se ele está começando imediatamente, não adianta você apostar numa coisa só. Ele primeiro não vai conseguir se recuperar da forma adequada. E segundo, isso não vai fazer com que ele tenha resultado mais rápido. O que vai ser fundamental para ele no início é consistência de contração muscular, é saber treinar, tá? Carlos Laverzelier. Estou com epicondilite e estiramento do pronador redondo. Consigo tratar com treino ou paro durante 15 dias? Cara, se você está com os dois, seria legal você parar e fazer físio, que a gente chama de métodos físicos de analgesia. Domitila,
Pochete no pé da barriga, BF de 15. Seria formato do músculo? Vácuo há 3 meses. Como baixar e deixar retinha? Fica a elevação que me incomoda. Domitila, eu estou conseguindo imaginar aqui o que você está falando. Isso é um enfraquecimento do músculo transverso do abdômen e do oblíquo interno e oblíquo externo. Então tem um conjunto de músculos que sustentam a base do ventre. Essa voltinha, eu sou suspeito para falar porque eu acho que ela faz parte do corpo feminino, né? É o que a gente chama de ventre de Vênus, né? E ela é a união das duas linhas semilunares, aquelas linhas que tem na lateral do abdômen, elas descem e eles fazem uma volta, como se fosse um fruto, como se fosse uma pera. Então você tem esse desenho, né? Isso é o ventre de Vênus, tá? Se você quer achatar essa voltinha, né? Então vamos supor que você está olhando no espelho. Então quando você está olhando no espelho é como se o teu abdômen, você está virando para lá, tá? Ele vem reto aqui, aí ele faz uma reentrância, ele faz essa voltinha. Você tem que fazer exercícios para sustentação, né? do que é a capacidade dessa musculatura funcionar. Faz mais prancha, você vai ver que vai melhorar. Bom dia, Nelsongs, Alexandro Renner. Possui uma sensibilidade anormal nas costas, existe alguma explicação possível? Aquele tapinha que as pessoas dão nas costas doem muito. Cara, não sei. Isso daí não tá certo, não. Priscila Santos, bom dia. Diogo, posso fazer TRT pelo resto da vida? Desde que você cuide da parte metabólica, sim, né, Diogo? Porque assim, TRT, né, terapia de reposição hormonal ou terapia de reposição de testosterona, ela é um pacote. Ela vem com dieta e treinamento aeróbico, tá? Treinamento anaeróbico, musculação, nem se fala, tá? Mas desde que você cuide da parte metabólica, sim. Isso daí sem dúvida nenhuma. Faniel. Estudo em período integral fora da minha cidade. Só tenho sábado cedo para treinar. Alguma ideia de como gerar hipertrofia? Olha, Faniel, é melhor treinar alguma coisa do que não treinar nada. Mas não crie muita expectativa, meu. Sérgio Montanha. 9 séries de braço. Quero aumentar em 3 séries. Melhor aumentar uma série por semana? Já estou com cargas altas, estou focado em volume para aumentar o estímulo. Sérgio, pela literatura, é melhor você aumentar uma série a cada 3 semanas. É mais seguro, tá? Ó, Japão. Ô, Raio, e o Myself deu 2 caneladas aqui, hein? O que será que ele perguntou? Deixa eu ver se o Myself comenta aqui. Freada. Haha. Bom, pessoal. Era groselha, Myself. Faz parte. Giovanni. Dor no antebraço, direto em exercício. Não tenho força para fechar a pegada nos dedos anelares e mínimos. Quem deve procurar? Ortopedista. Pode ser uma compressão do nervo ulnar. Priscila Santos. Exames para um homem de 43 anos com disfunção erétil pós-ciclo arbitrário de testo. Priscila, isso não é um kit, coração. Tem que ir no médico, tá? E se você for médica e essa não for a sua especialidade, eu te recomendo para levar uma pessoa especialista. Sabe por quê? Porque a disfunção erétil, quando você tem uma disfunção fisiológica, ela pode fazer uma disfunção psíquica também. E aí levar uma disfunção erétil psicogênica. Aí é foda, tá? Só para você ter uma ideia, 80% das disfunções eréteis que acontecem com homens abaixo de 40 anos são de origem psicogênica, tá? E por que esse é um problema? Porque ajustar a parte hormonal não é tão difícil assim. Agora, ajustar a parte psíquica é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, cuidado com as coisas que você fizer, né? Então, leva ele no endócrino, como ele usou esteroide num intuito de esporte,
pode levar ele num nutrólogo, você pode levar ele num médico do esporte, mas um endócrino, né, é super indicado para avaliar como é que estão as coisas. E aí, ver se ele ficou adultinho, entendeu que aquilo não é uma coisa... Não é uma coisa tão simples assim de mexer, né? Vitor Marques. Treino de vácuo, Vitor. Eu acho muito legal, cara. Eu acho um complemento legal para aquilo que é o teu treino de abdômen. Principalmente porque ele te ensina a controlar a parede abdominal. E se você vai, por exemplo, não sei se você vai competir, mas vamos supor que você vai tirar umas fotos, né, de pessoais para você. Cara, uma das características do fisiculturismo clássico é justamente você ter controle de abdômen. Então é muito comum você ver os caras fazerem pose misturando vácuo, tá? Então... Ai, caramba. Rafa precisa de exercício pós-parto, Rafa. Olha, tem uma série de coisas que você precisa fazer pós-parto, né? Agora precisa ver se você já está fora do puerpério, se já dá para você treinar. Geralmente aí, pelo menos uns 2 meses depois do parto, tá? Uma das coisas que a gente mais começa é o controle abdominal e a qualidade do glúteo, tá? Porque são coisas que mudam bastante com o parto, né? Na realidade com a gravidez, né? Outra coisa importante você lembrar pós-parto, o aumento de gordura na região coxo-femoral, tá? Então, quadril e coxa. Isso acontece pelo aumento da sua produção de progesterona durante o parto. E isso tem que ter uma abordagem, né, fisiológica importante. Por quê? Corrida não tira gordura subcutânea da coxa e do quadril. Dieta tem uma ação limitada, né? Então a gente tem que fazer uma mega abordagem para conseguir essas duas coisas. Meu objetivo sempre no pós-parto é o quê? Tratar a flacidez abdominal e diminuir a quantidade de gordura coxo-femoral. São as duas coisas que vai fazer você se sentir bem mais rápido. E isso é uma estratégia de treino e dieta. E outra coisa, você estar amamentando ou não também muda a natureza daquilo que você está fazendo, tá? Luiz Carrard, começando a ter estrias no braço devido ao treino. Tenho 23 anos e estou com 10% de BF. Como prevenir e tratar? Luiz, assim, eu realmente não sei, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai no Instagram, você vai procurar @guimuzidermato e vai perguntar para ele. É o meu irmão. Guilherme Grange, eu nunca vi você falando sobre obesidade, depressão, ansiolítico e como afetam o treino de musculação. Pessoas que fazem uso de ansiolítico antidepressivos não podem tomar termogênico? Guilherme, não deve, né? Porque todo termogênico ele é ansiogênico. Então se você toma um ansiolítico ou um antidepressivo, você está jogando gasolina na fogueira. Não faz sentido. E outra, o fato de você treinar em alta intensidade já é um efeito antidepressivo, já gera um efeito estimulante, né? Só que aí é que todo mundo quer ter vontade de treinar antes de treinar. Você tem que treinar para ter vontade de treinar. É a ordem que está errado. Ah, tô com mal-estar. Cara, então faz um negócio muito forte, faz um HIIT, nervosíssimo. Aliás, falar em HIIT, vai lá, @Fabrício Boscolo, tá? Pergunta para ele HIIT nessa condição. Ele escreve muito sobre HIIT em obesidade, né, sobre forma de emagrecimento. Isso é muito legal ver ele falando sobre essa característica. Por quê? Porque sempre que você faz um exercício muito intenso,
você melhora neurotransmissor. Você modifica a sua percepção de cansaço, de estresse. Então eu acho muito legal como um recurso, entre aspas, antidepressivo nessas situações. Rafael França, como diminuir gordura visceral, não pratico exercícios, estou mudando isso. Rafa, gordura visceral, musculação. Lucas Carminati, tudo certo, nunca usei nenhum complemento e treino e sou leigo no assunto. Como funciona a creatina? Seria interessante começar a usar? Lucas, depende, se o teu treino é um treino intenso, sim, a gente tem uma série de ganhos com creatina, né? Mas a minha preocupação é o que você tem de expectativa, né? Isso faz diferença. Adão Giovanni. Uma rotina de corrida, melhor treinar cedo ou noite? Cedo. Rafael Rossi. 212 quilos no momento e baixando. Já foram 15. Voltei a treinar há 60 dias e sinto muito antebraço nos exercícios de dorsal. Usar strep para ajudar ele treinando antebraço para melhorar a força? É uma saída, Rafael, mas eu acho que você tem que ajustar esse peso, tá? Se tá faltando antebraço, eu acho que tá faltando mecânica de treino aí também. Fernanda Mendes, lipedema e eficiência para perder gordura localizada nos membros inferiores. Alguma estratégia além da regulação hormonal, dieta e musculação? Fernanda, aí você falou de tudo. Dieta, musculação, regulação hormonal. O que mais tem além disso, Fernandinha? Chá de boldo não é coração. Faz isso direitinho, que você vai ver que a coisa resolve, tá? O que é o mais difícil? Muitas vezes para lipedema é necessário fazer uma dieta hipocalórica, tá? Resolve 100%? Não. Não, porque o lipedema ele tem muito de condição genética para você desenvolver, né? E tem algumas situações de lipedema, né, que são relacionadas, né, a doenças de deposição de gordura, tá? Doenças genéticas de deposição de gordura. Combinado? Combinado. Não, Camila, chá de boldo é horrível, cara. Chá de boldo é uma coisa que eu não tolero. Eu gosto de chá verde, eu gosto de chá de erva doce, chá de camomila, coisa assim. Setlin Peterson, você não lembra de uma live minha feita em maio com o Ítalo? A Roberta participou, você falou do Cariani, da Max, e até o Baracate apareceu. Setlin, não lembro, velho. Real. Não tem nem o que tentar, parceiro. Não lembro. Imagina, você me desculpa, eu faço muita live, eu não tenho como lembrar uma específica, né? Não, com certeza e não com essa configuração. Leandro Souza. Toma um café com leite todo dia pela manhã. Faz mal colocar a creatina no café com leite. Ainda não fiz essa loucura. Leandro, assim, o problema da creatina é que ela tem uma textura de areia, né? Você já pensou tomar café com leite com areia? Eu acho bem ruim, você não precisa fazer isso, né? Toma um shot de creatina ou toma creatina em cápsula, aí você toma e curte seu café com leite. Cara, isso é uma coisa importante, porque às vezes a galera faz umas mistureiras de comida com suplemento para tentar enriquecer a comida, aí você estraga o gosto da comida e ainda não é o efeito do suplemento. Não faz isso. Separa as coisas. Toma um suplemento e tenha a satisfação de comer a comida, né? Não carece nada disso, velho. Sami, guloseimas na cozinha. O que eu poderia responder para você, Sami, guloseimas na cozinha? Mas tá bom, vamos lá. GH pode dar alguma alteração na área da garganta? Não, Sami, a priori não, tá? Mas, cara, se você gosta de guloseimas na cozinha, cara, GH não é algo que pra você vai fazer bem, pelo contrário. Lembra que GH é diabetogênico, tá?
Lucas, meu irmão está usando meia ampola de cipionato por semana, foi jogar peteca e rompeu o tendão de Aquiles. Qual a correlação? A correlação é que quando você aumenta muito o distanciamento entre testosterona e estradiol, você mexe com uma coisa que chama relação testosterona e estradiol. E quando ela se distancia mais do que 30:1, você tem um aumento muito grande do que é a chance de lesão. Por quê? Essa proporção, ela ajuda a proteger a ação do estradiol, que faz com que você tenha benefício para tecidos que são baseados em colágeno tipo 1 e tipo 2, tá? Outra coisa importante é, a testosterona alta, ela inibe a produção de GnRH. GnRH é um dos hormônios hipotalâmicos que faz com que você produza GH na hipófise anterior. Então, toda vez que você usa testosterona, seu nível de produção de GH cai. Isso também interfere na produção de colágeno tipo 1 e tipo 2. Então, você tem aí duas modificações fisiológicas que levam à alteração de tecidos baseados em colágeno, o que é suficiente numa situação de estresse para facilitar, não provocar, facilitar uma lesão, tá? Jefferson Moura tem síndrome autoimune, síndrome de BC. Faço uso de 60 mg de corticoide, 2 aspirinas Prevent, 100 mg de azatioprina por dia. Como melhorar o inchaço? Jefferson, aí com corticoide é complicado, né? Tem duas coisas que você pode fazer. Se a opção do seu médico não for te dar um diurético para equilibrar esse efeito, glicocorticoide, né, você tem que fazer alguma restrição alimentar. Por quê? Porque o corticoide, ele aumenta a sua resistência periférica à insulina. Aumentando a insulina, ele vai aumentar o que é a sua retenção de sódio. Aumentando sua retenção de sódio, ele vai fazer você segurar líquido, tá? Então, dieta restritiva. Qual é o grande problema? O problema, meu caro, é que se você faz uso de corticoide, é quase impossível fazer dieta restritiva. Uma razão muito simples, né? O corticoide, ele aumenta a fome porque ele causa resistência periférica à insulina. Entendeu? Esse é o problema. Essas que são as dificuldades, tá bom? Abração pra você e se cuida. Matheus, por conta de sair muito tarde do trabalho, eu estou usando um pré-treino quase que diariamente. Isso traz algum tipo de benefício? Olha só. Se isso está atrapalhando o seu sono, eu acho que é bom você reconsiderar, porque você está falando para mim que você está trabalhando bastante. Um profissional de educação física, quando vai prescrever para você o seu treino, ele se baseia em duas coisas, carga interna e carga externa, tá? Lembra que a gente teve aquela live com o Belmiro sobre cargas, né? Carga interna é o que você tem condição de fazer. Carga externa é o trabalho que vai ser colocado para você fazer. E nessas condições, nessas situações, o que acontece é que a tua carga interna, ela está muito alta, você está num nível de demanda super alto. A pergunta não é se o pré-treino ele faz mal, e sim se a quantidade de treino que você vai fazer tomando esse pré-treino, ela está num nível que você consegue se recuperar, porque só é treino se você se recupera dele. Só é treino se seu corpo tem condição de se remodelar para seguir aquela informação que você criou, aquela informação física, tá? Vamos lá, rapidinho, que eu preciso acertar aqui. Lima, o senhor da contratura espasmo na região torácica das costas. Tem LCA rompido e sem condições de fazer cirurgia. Preciso fazer ad eternum unilateral pernas para diminuir a atrofia. Você precisa treinar muito quadríceps, porque o quadríceps ajuda a estabilizar o joelho, tá? Ele não vai substituir um LCA, mas ele vai te dar alguma estabilidade. Gustavo Prachedes, limite mínimo seguro de gordura por quilograma para consumir na dieta sem prejudicar os hormônios. 0,3, 0,4, tá ok? BF 14, quero chegar em 10. Não existe esse número, Gustavo. Isso é variável de pessoa a pessoa. Às vezes isso está muito mais ligado
ao que é o volume calórico total, por conta do estímulo de produção de leptina, que vai estimular a produção de hormônio, do que necessariamente a quantidade de gordura que você come. Até porque, né, você tem gordura que está dentro dos alimentos, né? Então fazer uma dieta zero gordura não é uma coisa tão fácil assim. Sami, valeu. Guloseimas na cozinha era de quando eu trabalhava em restaurante aí no Brasil. Sigo suas dicas e faço dieta aqui. Um abração do Japão. Um abração, Sami. Vinícius Monteiro, bom dia. HJ6. Diminuir dores articulares após os treinos, principalmente ombro e cotovelo. Cara, tem que ver como que você está treinando, tá? Ter dor articular é ruim. Significa que você está tendo muito impacto. Richard, 29 anos, 1,80 m, peso 65 kg. Melhor eu tomar hipercalórico ou whey? Richard, melhor se acertar uma dieta, cara. Você não vai conseguir nem com hipercalórico, nem com whey ganhar o peso que você quer. Isso eu te digo. William, whey hipercalórico é bom para quem tem um físico ectomorfo? Cara, whey e hipercalórico, eles são bons quando você quer ganhar massa muscular, independente do físico que você tenha, ecto, meso, endo. Eu sei que existe essa necessidade de se enquadrar num padrão físico, principalmente quando vocês aprenderam isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente que tem um físico ectomorfo, na verdade, é magro demais porque não se alimenta bem. E muitas vezes as pessoas que vocês chamam de endomorfos, na verdade eles são obesos, porque eles se alimentam mal. Então, foge desse padrão como é que chama? Fuja desse padrão de... Como é que fala? Fuja desse padrão de querer se encaixar num tipo físico para saber o que você vai fazer de dieta, porque isso não dá certo, tá? Não é para isso que o somatotipo ele foi desenhado. Não foi para prescrever isso ou aquilo. Fernanda Mendes, eu de novo, do lipedema. Quando você diz dieta hipocalórica, é com base no gasto do dia, reduzir a ingestão me traz ansiedade. Ideal então aumentar o gasto aeróbico na academia, treino de musculação 4 vezes na semana. Fernanda, você sabe que, dependendo da sua alimentação, coração, você não vai conseguir queimar isso com treino de jeito nenhum. Treino hipocalórico, sim, é baseado naquilo que é o seu gasto basal, mais o relacionado à atividade que você faz. Se você tem lipedema, você tem que trabalhar mais do que os outros, tá? Então você tem que... Treino é 7 dias por semana, aeróbio 7 dias por semana, dieta é em cima daquilo que você gasta. E claro, alimentação, né? Tira álcool, tira açúcar e come o mais limpo possível. Ou é isso, ou vai ter muita dificuldade de combater esse seu lipedema, viu? Muita mesmo, eu diria que até uma impossibilidade. Kakashi. Tem um coach nutricionista aqui na minha cidade, é até que caro, mas é bom eu contratar quando eu começar meus treinos. Vou começar mês que vem. Não sei, não conheço ele profissionalmente, eu só consigo recomendar a gente que eu conheço profissionalmente. Borba, trabalho 9 às 21, posso levar o whey pronto para tomar? Não é o ideal, Borba. O whey é uma coisa que a gente mistura na hora. Samantha Branco, bom dia. E cu de bode, né? Fazendo seu appearance aqui no banho. Gente, fechou o tablet, hora do titio ir treinar, tá? 8h20. Então, segunda-feira, só pra dar bom dia pra vocês, desejar uma ótima semana, que vocês tenham muito sucesso essa semana que tá começando, né? E vão treinar, meu. Segunda-feira é o dia de você treinar, tá bom? Beijão pra todos. Fiquem bem com Deus e vamos que vamos. Aí, Marília, sexta-feira eu tô aí, hein? Fechou?